Ora, muito boa tarde, bem-vindos a este webinar, esta parceria entre a Proteste Invest e o ECO, para discutirmos e analisarmos segurança social, a sua sustentabilidade, o futuro, as condições de financiamento e nesta nossa conversa temos, eu diria, se me permitem a expressão, um painel de luxo. Temos primeiro Álvaro Santos Pereira, Susana Peralta, João César das Neves e Paulo Trigo Pereira, que são os nossos convidados para o debate. A todos, desde já, agradeço a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco nesta próxima hora. Eu sou o António Costa, sou o diretor do ECO, mas vamos começar primeiro por um ponto fundamental, com o João Peixoto, do ISEG, para nos falar e nos fazer uma apresentação sobre demografia. Na verdade, sabemos que a segurança social e as condições de financiamento, sustentabilidade da segurança social estão obviamente muito dependentes da demografia e daí considerarmos que começarmos com esta análise, diria mais abrangente, ampla, nos vai permitir nos dar também pistas de discussão e de reflexão para este nosso debate. A quem nos está a seguir no Facebook ou via Vimeo, pode colocar, e Zoom, pode colocar questões por escrito, enfim, selecionar algumas que colocarei também aos nossos convidados e peço apenas, obviamente, que se identifiquem para também poder partilhar com quem está a assistir este nosso webinar, possa saber quem é que fez a pergunta. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela vossa presença. Comece por si, João Peixoto, o que é que nos diz sobre o estado da demografia e perspectivas? Bem, boa tarde a todos e a todas. Quero começar por agradecer o convite amável da Proteste Invest, do Jornal ECO. Vou partilhar uma apresentação convosco. Eu espero que esteja agora bem visível. Espero que esteja visível. Pronto, tentarei ser breve. Eu também tenho muita curiosidade para ouvir os comentadores de luxo que vêm a seguir, portanto, tentarei também não desmobilizar a audiência. Pediram para falar de demografia, para fazer um enquadramento do debate. Acho que todos nós conhecemos as projeções demográficas feitas em Portugal, têm sido feitas muitas, têm sido muito divulgadas, muito disseminadas. Tentarei não repetir aquilo que todos sabemos, tentarei dizer uma coisa ou outra um bocadinho diferente, não sei se consigo, mas é esse o meu objetivo. O primeiro ponto que eu queria começar por discutir convosco e por vos apresentar é esta coisa bizarra de os demógrafos olharem para o futuro de uma forma muito diferente dos outros cientistas sociais. E se pensarem um pouco nisto, verão que as diferenças são enormes. Eu sou sociólogo, minha formação em Sociologia, nós em Sociologia não prevemos nem projetamos. Nós já achamos muito difícil explicar o passado, quando mais antecipar o futuro. Os economistas, no máximo, preveem um ano, fazem as forecasts no ano, nunca muito mais do que isso. Os demógrafos estão perfeitamente desarraigados nestas coisas. Nós fazemos projeções a décadas de distância, a última projeção do INE vai até 2080, o que parece quase absurdo. Quase absurdo, naturalmente nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã, quanto mais projetarmos uma população a décadas de distância. É certo que os demógrafos não fazem previsões, fazem projeções, estabelecem cenários. Ora, na prática, o cenário central das projeções demográficas acaba por ser entendido como uma espécie de previsão. Eu devo dizer, o ponto que eu quero discutir aqui convosco é que estas previsões, enfim, projeções demográficas, devem ser levadas a sério. Todos os exercícios que têm sido feitos anteriormente têm confirmado que as projeções acabam por bater certo. No caso das Nações Unidas, há aqui no último ponto deste slide, digo-vos isso, enfim, têm sido feitos alguns exercícios comparativos entre aquilo que o ONU projeta e aquilo que se passa e, na maior parte dos casos, o erro é reduzido. O que eu vos vou apresentar agora de seguida é um pequeno exercício de uma projeção que as Nações Unidas, com base em dados portugueses, fizeram em 1990 acerca do que se iria passar hoje com a população portuguesa. Enfim, uma projeção a 30 anos de distância que, para um economista, é audacioso, para não dizer mais. Ora bem, o grau de rigor da projeção das Nações Unidas em relação à evolução da população portuguesa é notável. Há um pequeno desvio de 5% ali por volta de 2010, mas no final da projeção o erro é de 1,5%,
tomaram muitos outros cientistas sociais acertar tão bem no que se vai passar daqui a 30 anos do que as Nações Unidas. Poderiam dizer, mas isto é para o geral da população, para os diferentes grupos não é bem assim. Mas até para os diferentes grupos de idade, neste caso, eles acertaram razoavelmente. Isto é, há 30 anos, quando eles projetaram o que se passou a seguir, a projeção está azul tracejado, a realidade está a laranja. Enfim, verão que no caso dos mais jovens, as Nações Unidas foram otimistas, enfim, fizeram aqui uma projeção por excesso, enfim, o valor deles é 21% mais alto do que a realidade veio a ser. Nos idosos foram pessimistas, eles não pensaram que o envelhecimento fosse tão grande como foi, erraram em 29% por baixo. Na população adulta e idade adulta acertaram no alvo. Há um erro no caminho, na viragem do século, se calhar por terem subestimado a imigração estrangeira que nós tivemos, eles erraram, mas no final do período é notável a precisão. Enfim, se os demógrafos fizerem tiro ao alvo, a garantia que eu vos dou é que têm uma forte probabilidade de acertar em décadas de distância. Todos nós sabemos, os demógrafos não têm nenhumas artes que os outros cientistas sociais não tenham, com certeza que a incerteza é grande, aumenta quando os dados são maus, quando estamos a meio de períodos censitários e não sabemos exatamente o que é que está a passar, o que é que o próximo censo nos vai dizer, quando estamos a projetar países ou regiões ou localidades ou cidades, naturalmente aí a imprevisibilidade é bastante grande, quando estamos a projetar grupos de idade específicos, quando aumentamos o período de projeção e, que é o último ponto deste slide, um ponto que não devemos esquecer, os cenários das projeções muitas vezes são feitos para os evitarmos. Quando nós fazemos cenários de evolução da população portuguesa, muito do objetivo do cenário é exatamente fazer com que não aconteça. E há alguns cenários indesejáveis, como já vão ver de seguida. Do que é que depende o rigor das projeções? O rigor das projeções depende naturalmente de haver uma boa técnica, com certeza, sem uma boa técnica isto não existe. Agora, mais do que uma boa técnica, as hipóteses de evolução têm que ser razoáveis. Na prática, o que os demógrafos fazem é antecipar a evolução da fecundidade, esperança de vida e migrações. Enfim, têm que corrigir as anteriores, consultar especialistas. Agora, o último ponto que está aqui neste slide é um dado que favorece claramente os demógrafos, que é a estabilidade a longo prazo dos fenómenos demográficos. Os gráficos que vos vou apresentar em seguida mostram que quase nada se passa em demografia. Tudo em demografia é extraordinariamente estável, ao contrário das notícias dos jornais que nos vão entrando pela janela dentro. Primeiros dados, índice de fecundidade, esperança de vida à nascença em Portugal nos últimos 60 anos. São de uma estabilidade impressionante. A esperança de vida tem aumentado gradualmente, como se não se tivesse passado nada. Tivemos uma ditadura, uma democracia, golpes de Estado, crises, FMIs, não se passou nada com a esperança de vida. O índice de fecundidade tem umas pequenas oscilações conjunturais, a seguir ao 25 de Abril há ali uma pequena euforia com a Revolução. Na crise de 2013, 2014 temos uma pequena depressão, mas o índice de fecundidade muito pouco sensível à conjuntura. O mesmo se passa com dois indicadores muito conhecidos da demografia, que é o índice de envelhecimento e o índice de sustentabilidade potencial. O índice de envelhecimento está azul, cresce como nada se passasse nos últimos 60 anos. O índice de sustentabilidade potencial, que está na escala direita deste gráfico, que mede a proporção de adultos em relação a idosos, diminui como se nada se passasse, e daqui a pouco tenho um gráfico, uma projeção deste valor, para verem o que é que nos espera em relação a isto. Isto é, não é muito complicado a um demógrafo projetar a longo prazo, porque a estabilidade das tendências é tão grande que não é muito difícil antecipar. A grande dificuldade, muitas vezes, é a variável migratória. Nas migrações é que temos naturalmente dificuldade. As migrações, está aqui a ver neste gráfico, essas sim são cíclicas. Se olharem para a evolução das migrações dos últimos 60 anos, veem lá a história de Portugal. O retorno das ex-colónias, a imigração para a França nos anos 60, a euforia da viragem do século. Agora, se olharmos para o saldo natural, não se passa nada. Nas migrações as coisas complicam um bocadinho. Agora, as migrações não pesam assim tanto em demografia, não são elas que vão resolver os problemas demográficos em Portugal. Tenho então aqui alguns dados, basicamente para relembrar quem está a ouvir e a ver-nos, para vos relembrar dos dados que, neste caso, o INE nos tem apresentado, mas também vos devo dizer
todas as outras projeções conhecidas, feitas por académicos e outros, acabam por ser muito semelhantes às do INE. As nossas hipóteses são muito semelhantes, as nossas técnicas são muito semelhantes, não há grandes diferenças. Em relação ao total da população, a partir do que nos espera, até 2080, é um declínio da população continuado. O cenário central está azul, é o tal, enfim, aquilo que se espera, a nossa previsão, entre aspas. O cenário alto está a verde, enfim, se os nascimentos aumentarem um bocadinho, se tivermos mais pessoas a entrar e menos pessoas a sair através de migrações, aumentamos, mas nada de espetacular. O cenário baixo, o cenário a vermelho, é o mais pessimista. Aqui sim, se os nascimentos forem ainda menos do que pensamos, mais pessoas a sair, menos gente a entrar, a população portuguesa ainda decresce mais. Agora temos, com toda a probabilidade, um declínio total da população. Por grupos de idade, temos uma variação brutal. A população em idade ativa, adultos, crescem em cerca de um terço. A população idosa, mais de 65 anos, aumenta em cerca de um terço. A população jovem, a azul, diminui em cerca de um terço. Isto é, a nossa pirâmide de idades altera, que hoje já não é o que era no passado, daqui nas próximas décadas irá inverter-se ainda mais do que aquilo que acontece hoje. O índice de envelhecimento, a relação entre o número de velhos e de jovens, tem um caminho imparável, vai com toda a probabilidade quase duplicar. Os cenários introduzem uma pequena variação, mas não é, enfim, com certeza que fará alguma diferença, mas não é uma coisa brutal. Aquilo que é mais, enfim, que nos dá mais certeza sobre o que está a passar é este gráfico que vos estou a mostrar agora, que é a evolução do índice de sustentabilidade potencial. Na prática, o número de adultos para o número de idosos. Digamos que quando a nossa segurança social foi inventada a seguir ao 25 de Abril, nós tínhamos cerca de 6 adultos para cada idoso, nós hoje temos cerca de 3 adultos para cada idoso e no futuro vamos a caminho de ter 1,5 adultos para cada idoso. Ora, com sistemas de segurança social baseados no princípio de pay as you go, os que estão ativos contribuem para os que estão inativos, naturalmente o desafio demográfico é gigantesco sobre o regime de segurança social. Agora, o que é que as projeções não nos dizem? E na prática vou dar agora a palavra aos nossos debatedores, o tempo vai ser deles e acho que eles vão falar sobre aquilo que eu não falei. Aquilo que eu falei até agora, basicamente é o que todos sabem. O que é que as projeções demográficas não nos dizem? Primeiro, elas são sempre conservadoras. Apesar da tal estabilidade, nós acreditamos que as coisas se passem como estamos habituados a que se passem. Não antecipamos, naturalmente, acontecimentos inesperados. Não antecipamos a pandemia, com certeza, do Covid-19, mas também devo dizer que neste momento nada nos indica que a pandemia venha a ter um efeito assustador sobre a demografia portuguesa. Tudo nos indica que isto não vai ser como em 1918. Em 1918, na altura da gripe espanhola, o número de óbitos em Portugal duplicou. Neste momento estamos, é um cenário impensável nesta altura. As projeções, finalmente, nada nos dizem, que são os últimos pontos deste slide, sobre as políticas com incidência demográfica que devem ser desenhadas, e vou falar delas no último slide, este é o penúltimo. As projeções nada nos dizem sobre as desigualdades sociais. Uma coisa é nós envelhecermos igualitariamente, outra coisa é envelhecermos com desigualdades, e, agora para os meus colegas que seguem, as projeções nada nos dizem sobre algo que é fundamental para percebermos o futuro da economia e da segurança social portuguesa, que é a produtividade, a competitividade, a qualificação das pessoas, porque a riqueza vai depender disso. Isto é, o último ponto que eu tenho neste slide é que podemos ter perfeitamente uma população mais pequena, mais idosa, muito mais produtiva, muito mais, a gerar muito mais riqueza, a sustentar muito mais idosos, se quiserem, do que uma população maior e mais jovem. Último slide, estou no final do meu tempo. Último slide, o que é que podemos aprender com isto tudo? Primeiro, eu acho que os demógrafos, eu incluo informalmente entre os demógrafos portugueses, acho que os demógrafos devem ser levados a sério. A probabilidade de nós acertarmos é elevadíssima. Isto é, tudo indica que vamos ter um envelhecimento acelerado e que vamos ter uma maior inversão da pirâmide de idades. Tudo indica
enfim, com certeza que podemos ter uma guerra mundial, podemos ter uma pandemia ainda pior, podemos ter um baby boom. Agora, enfim, se nada de catastrófico se passar, o futuro está escrito nas estrelas. Daí que seja, do meu ponto de vista, vital, primeiro, regular as variáveis demográficas. Isto não é uma conversa apenas para economistas, mas é também para economistas. Tudo o que seja feito para promover o aumento da fecundidade, tudo o que seja feito para manter os ganhos da esperança de vida e, sobretudo, a esperança de vida com saúde. Eu sei que neste caso vamos aumentar o envelhecimento, mas acho que nenhum de nós quer morrer mais novo do que aquilo que vai morrer. Não é? A manutenção dos ganhos, isto é indiscutível. A esperança de vida com saúde e não a esperança de vida sem saúde. Acho que devemos controlar as saídas migratórias e devemos estar abertos às entradas migratórias. Eu não conheço nenhum demógrafo, eu conheço poucos demógrafos que sejam contra as entradas migratórias, porque elas acabam por reequilibrar um pouco a demografia. Agora, a migração está muito longe de contrabalançar as outras tendências, a migração resolve pouco, nós já fizemos estudos sobre o peso das migrações no futuro demográfico português e pesam pouco, não é pelas migrações que as coisas se vão resolver. Isto é, o fundamental será regular as variáveis não demográficas. A qualificação da mão de obra, o aumento da produtividade, a reforma da segurança social, os planos de pensões de reforma. Com isto passo a palavra aos meus colegas. Eu acho que o quadro futuro está desenhado e acho que é com base nesse quadro que se deve refletir. Agradeço a vossa atenção. Foram estes os meus 15 minutos. Muito bem. Muito obrigado, João. Enfim, eu quero deixar desde já 2 notas. E a apresentação é a evidência de uma delas. O João também faz parte deste painel de luxo que aqui está e as reflexões são seguramente muito úteis para a discussão que se vai seguir e à qual o João também se poderá juntar, se assim o entender. Segunda nota, quase em provocação aos nossos convidados economistas, se calhar devíamos ouvir mais os demógrafos. Acertam mais, não é? Enfim, mas isto é uma provocação, se quiserem, jornalística. Enfim, cá temos também as nossas dores jornalísticas e portanto, também, mas de qualquer forma, agora mais a sério, sublinho a importância de ver e de constatar que as previsões dos demógrafos, com base, obviamente, em dados que existem e com as limitações que o João, de resto, também identificou, são suficientemente robustas para serem levadas a sério e para serem tidas em conta nas políticas públicas. Vou começar por desafiar o Álvaro Santos Pereira, que, como sabem, está na OCDE, a refletir connosco sobre o futuro, eu diria o presente e o futuro da segurança social, e deixo-lhe uma nota, seguramente trará também o seu ponto de vista, mas com uma nota que é uma fatalidade reformar o sistema, ou, como dizia o João, uma população mais pequena como aquela que nós antecipamos para o país e mais velha. Pode ser compatível com a manutenção de um modelo económico mais produtivo e assim capaz de financiar o sistema de segurança social tal como temos hoje. Álvaro. Muito obrigado, António, e obrigado não só a João, mas também queria saudar todas as pessoas no painel. Eu acho que é importante dizer primeiro que, tal como os demógrafos, os economistas também pensam em décadas, ou pelo menos deviam pensar em décadas. Eu vou partilhar agora o meu ecrã, porque acho que é importante falarmos um pouco, mas nós queremos pensar sobre a competitividade da economia, sobre a dívida pública, temos que pensar em décadas, não podemos pensar simplesmente a muito curto prazo. E eu gostaria de mostrar só uns slides para mostrar exatamente não só o impacto da demografia na segurança social, mas também pensar um pouco nas questões da dívida pública e da sustentabilidade da segurança social. Gostaria também de dizer que, e em comentário também ao que o João estava a dizer, o desafio demográfico, como sabemos, não é único para Portugal. Nós temos muitos países em que têm problemas demográficos grandes. Nós, por exemplo, na OCDE calculamos que o último coreano, se nada acontecer, o último coreano vai viver no ano cerca de 2.500. Portanto, o envelhecimento da população coreana é extremamente rápido e vai ser ainda mais rápido que o nosso nos próximos tempos. Temos o Japão, que pode ficar com metade da população até 2060. Portanto, estamos a falar de um envelhecimento da população também muito rápido. Mas gostaria também de dizer que eu penso que há, e é isso que é importante, e é por isso que este debate é tão importante, nós temos pela frente pelo menos 5 grandes desafios, não só para Portugal, mas também a nível global. Para Portugal temos o problema do endividamento, que é muito elevado e que obviamente agravou-se com a pandemia.
Temos um problema de baixa produtividade, que também é comum a muitos países, mas que em Portugal é um problema ainda mais grave. E depois temos problemas como resolver, como mitigar a questão das alterações climáticas, o envelhecimento da população, que é o que estamos aqui a falar, e também a questão da digitalização. Obviamente hoje estamos a falar sobre o envelhecimento da população. Este gráfico que eu estou a mostrar aqui mostra o rastro de dependência, no fundo é o que o João estava a mostrar também. Comparativamente Portugal e a OCDE, nós temos um rastro de dependência dos idosos em relação, dos jovens em relação aos idosos, que é muito mais elevado em Portugal. Podemos ver também isto em comparação de Portugal com outros países. Nós, como eu disse, só a Coreia, a Espanha e o Japão têm rastros de dependência, ou vão ter rastros de dependência em 2050 maiores que o nosso. Importante, eu acho que isso é fundamental, a força de trabalho, portanto, como o João estava a dizer também, vai diminuir muito. Este é um gráfico que mostra o que nós calculamos que vai acontecer a nível da força de trabalho, mantendo as previsões atuais, a força de trabalho portuguesa. Gostaria de dizer que no âmbito da OCDE, a força de trabalho portuguesa vai ser a que vai diminuir mais, com a exceção da Letónia. Portanto, nós vamos ter um decréscimo da força de trabalho portuguesa muito acentuado e muito rápido. Portanto, o pior decréscimo de toda a OCDE, com exceção da Letónia. E depois é o próximo gráfico, que é o mais importante, que estes são cálculos novos, portanto, nós tentámos mostrar exatamente o que é que se passa, o que é que poderá acontecer com a dívida pública. Portanto, no fundo, esta é a trajetória da dívida pública portuguesa. A linha azul mostra aquilo que nós pensamos que poderá acontecer, nós estimamos que está a acontecer no fundo no cenário base, e se houver um esforço de consolidação continuado. Mas, no entanto, nós no esforço de consolidação, quase sempre, e na trajetória da dívida pública, não tomamos em linha de conta os custos do envelhecimento. Ou seja, quanto é que nos vai custar mais a segurança social e quanto mais nos vai custar também o sistema de saúde. E isso é, como disse, a linha verde, como podemos ver, a dívida pública portuguesa, a dívida pública portuguesa estima-se que vai aumentar a partir de 2030 por causa dos custos de envelhecimento da população. E se nós tivermos, para além disso, menos prudência fiscal, então a nossa dívida pública vai tornar-se ainda mais explosiva. Portanto, isto é um problema grave. Também para o debate, acho que é importante falarmos no outro tema, que é a baixa poupança que nós temos no nosso país. E isso também tem a ver com, no fundo, uma reforma da segurança social, que tem, no fundo, este gráfico mostra o que é a poupança das famílias em relação à União Europeia. Nós poupamos cerca de metade do que poupa a União Europeia, e em parte tem a ver também com o próprio sistema de pensões, que não incentiva muito a essa poupança. E, portanto, eu acho que o que é que vai acontecer com o investimento? Primeiro, acho que todos nós temos que perceber que vamos ter que trabalhar até mais tarde, temos que criar mecanismos a nível de legislação laboral para trabalharmos até mais tarde. Quem quiser trabalhar mais tarde deviam-lhe permitir que isso acontecesse. Vamos ter que fazer, embora tenhamos feito já algumas reformas de segurança social bastante importantes, nomeadamente a de 2007 foi bastante ambiciosa, não é suficiente para garantir, com o envelhecimento da população e com a fertilidade que nós estamos a estimar e que o João falou, não é suficiente. Portanto, vamos ter um problema que é grave, e isso vai ser refletido também nas próprias contas públicas e na sustentabilidade da segurança social. Portanto, eu acho que este é um dos debates que nós temos que pôr, e vou parar por aqui, dava muito mais a falar, mas podemos ter um debate. Acho que é um debate que nós temos que ter como a nível nacional. Temos que falar sobre estes temas, pôr isto na mesa e pensar exatamente o futuro do país nas próximas décadas. Este é um dos temas fundamentais. Álvaro, obrigado. Creio que deixou, em particular, o gráfico da dívida pública é muito expressivo do desafio que temos, enfim, uma palavra retórica quase para o problema, para não dizer o problema, não é? Para o problema que temos pela frente. E, de qualquer forma, devo avisar quem nos está a seguir que amanhã, a esta hora, a partir das 16h30, vamos ter mais uma conferência aqui, parceria do ECO, com a Proteste Invest, precisamente para discutir um dos pontos que o Álvaro Santos Pereira acabou de referir, que é poupança. O que é que fazemos e que alternativas as pessoas têm, os cidadãos têm, para ter alternativas a pensar, diria, a sua reforma, e numa alternativa ou complementar ao que é o sistema de pensões. Susana, vou desafiá-la a responder, diria, quase a esta provocação. Estes números são suficientemente impressionantes
para considerarmos que é preciso mesmo mudar o modelo de financiamento da segurança social. É preciso dizer que já tem sido feita alguma coisa. Têm sido canalizados alguns impostos e criados alguns acrescentos a impostos, o AMI, até no IRC também, para, digamos, financiar ou reforçar a segurança social, mas também sabemos que, foi notícia há poucos dias, a pandemia e as exigências que traz levaram o Governo a recorrer ao Fundo de Estabilização Financeira, no fundo a almofada do sistema, para financiar algumas políticas. Podemos continuar com o modelo que temos ou temos mesmo que acelerar a sua reforma, nomeadamente no financiamento? É disso que se trata. Então, obrigada, António, pelas questões, e eu queria também começar por agradecer ao ECO e também à Proteste Investa o convite e saudar os ilustres colegas de painel e especialmente o João César das Neves, meu antigo professor, com quem eu tanto aprendi de economia, apesar de hoje em dia, quando nos encontramos, muitas vezes não estarmos de acordo, mas é sempre um gosto enorme estar consigo, João, num painel. Sem desprestígio naturalmente os restantes oradores, espero que compreendam este saudosismo da minha juventude feliz na Universidade Católica. Eu queria, então, para responder diretamente à pergunta, eu acho que verdadeiramente tanto a apresentação que o João Peixoto aqui trouxe, como depois o do Álvaro Santos Pereira, mostra perfeitamente que nós temos de começar, se calhar, verdadeiramente a dissociar a demografia do problema da segurança social. Não é evidente que a demografia vai sempre ser uma parte da questão e é evidente que todas as reformas paramétricas, ou seja, dentro do sistema que nós possamos fazer, como certamente aumentar a idade da reforma, essa é uma evidente, porque não há nenhuma razão para que nós termos um aumento da esperança de vida e de continuarmos a ter uma enorme resistência a aumentar a idade da reforma, sobretudo em certas profissões que são menos penosas para as pessoas, enfim, há umas que são mais difíceis, e depois também se liga com um outro debate, que é o próprio debate da qualidade do trabalho, porque no fundo muitas pessoas que têm empregos extremamente divertidos como o meu, eu não estou perto da idade da reforma, mas aquilo que eu queria era trabalhar até muito mais tarde do que aquilo que é suposto, e portanto é evidente que isso também prende-se com este debate da qualidade do trabalho e no fundo porque é que as pessoas não querem continuar a trabalhar, que eu acho que é também um debate que faz parte já agora deste debate do financiamento da segurança social. Eu queria só mostrar aqui só rapidamente 2 slides muito rápidos. Vamos a isso. Eu acho que estão aqui. Share, eu tenho privilégios, tenho. Então, este que aqui está exatamente. Este que aqui está é um slide que mostra o peso do rendimento do trabalho nas economias, genericamente, portanto, a azul temos as economias avançadas e depois por baixo temos as economias menos avançadas, e aquilo que nós vemos é que realmente há um decréscimo histórico do peso do trabalho. Enfim, a linha não é tão bonitinha, não dava para fazer tiro ao alvo, como as curvas do João Peixoto, mas é evidente que o decréscimo está lá e, portanto, nós temos que nos preocupar com isto. Ou seja, para além do envelhecimento da população, a questão é percebermos se mesmo um aumento da produtividade que poderia estar eventualmente ao virar da esquina, se nós estivermos de facto à beira de uma nova revolução industrial, com a digitalização das economias, etc., será que nós vamos conseguir traduzir isso em rendimentos do trabalho? Porque nós, historicamente, temos a segurança social financiada por rendimentos do trabalho, e a razão é porque ela foi imaginada e bem como um mecanismo de seguro para substituir o rendimento das pessoas em situações de incapacidade para o trabalho. E, portanto, no fundo é toda uma arquitetura que está montada em cima dos rendimentos do trabalho e para substituir rendimentos do trabalho. Faz sentido que continue a ser para substituir rendimentos do trabalho, porque o capital, se existir, continua a dar rendimento mesmo que a pessoa não esteja ativa, mas o rendimento do trabalho para por muitas razões, e não é só a razão da velhice. A questão é que nós temos provavelmente que começar a dissociar o financiamento da segurança social dos rendimentos de trabalho. Portanto, isto é algo que nos devia preocupar, e depois há outra questão que nos devia preocupar, que é esta questão da robotização. Portanto, nós, enfim, hoje em dia, depois da pandemia, nós andamos sempre a falar da digitalização como uma grande oportunidade para as economias, e é certamente uma excelente oportunidade para as economias, mas é preciso nós pensarmos que há 2 ou 3 anos nós andávamos a falar dos robôs como ameaças ao emprego.
E, portanto, aquilo que nós vemos é que, de facto, nós temos tido, enfim, uma robotização da economia. Estes são os robôs por 1000 trabalhadores, e é tirado de um paper do Acemoglu com o autor dele, que é o Restrepo, que se chama Robots and Jobs, portanto o título é bastante sugestivo. E o que nós temos aqui, que nós vemos, é que realmente a Europa é muitíssimo mais robotizada do que os Estados Unidos, embora isto acabou em 2015. Os Estados Unidos são equivalentes aproximadamente ao 30º percentil na Europa. Portanto, enfim, a Europa, que é o espaço económico onde nós nos inserimos, é muito robotizada, e os mesmos autores têm um outro artigo que se chama Demographics and Automation, onde eles mostram, e este slide está um bocadinho pequeno, mas é porque tem 2 painéis, mas eu vou aumentá-lo, e eles o que mostram aqui é que, para ser breve, as economias mais envelhecidas são também aquelas que substituem por mais robôs, e eles têm aqui vários exemplos. Está aqui o exemplo da Alemanha. Portanto, do painel A, o que nós temos aqui é um rácio de envelhecimento da população, o rácio dos trabalhadores mais velhos relativamente aos trabalhadores de idade, meia-idade, e do lado direito temos os robôs por 1000 trabalhadores. E, portanto, por exemplo, nós vemos aqui a Alemanha, que é um país especialmente, está cá em cima, e depois também aparece aqui cá em cima na curva dos robôs. E, portanto, eles depois, enfim, desenvolvem uma teoria, não vou agora aqui entrar nos detalhes da análise dos autores, mas eles desenvolvem uma teoria em que eles dizem que é precisamente quando faltam trabalhadores de meia idade, que são os trabalhadores que têm suficiente precisão para conseguir fazer as tarefas mais repetitivas, que no fundo há uma tendência para haver uma maior substituição por robôs. E, portanto, isto quer dizer, o que é que este paper tem de preocupante, este artigo, peço desculpa, esta análise destes 2 autores, tem de preocupante assinalar uma relação entre o próprio envelhecimento e a questão da robotização, que por sua vez levará a uma suposta diminuição dos empregos, embora, enfim, aqui nós estamos num domínio perigoso, porque estamos a tentar fazer tiro ao alvo, e os economistas não são tão bons como os demógrafos, certamente. E, portanto, é evidente que a mim parece que, quer dizer, que não há grande volta a dar, que enquanto nós continuarmos a debater a sustentabilidade da segurança social apenas baseada nos rendimentos do trabalho, vamos estar sempre num beco sem saída, por estas várias dimensões. E, por outro lado, eu julgo que é também importante, e vou já calar-me, quando nós falamos da sustentabilidade da segurança social, ela tem 2 dimensões. Tem uma sustentabilidade financeira, que é vamos ou não vamos ter dinheiro para as pagar, mas tem uma sustentabilidade social também. Tem uma dimensão de garantir que as pessoas não passam mal, não passam privações, ou seja, que nós não voltamos a uma situação pré-Segunda Guerra, em que, no fundo, as pessoas estavam dependentes apenas das redes de apoio familiares. De facto, é muito mais eficiente haver uma partilha de risco que seja ao nível de toda a população. E, portanto, desse ponto de vista, a mim parece-me que não temos outra alternativa senão, de facto, avançar com outras fontes de financiamento, como já há em Portugal algumas tentativas que são, enfim, incipientes, mas não me parece que tenhamos alternativa a prazo, se não ir por aí, e pronto. Obrigado, Susana. E, de qualquer forma, acrescento o tema que neste Orçamento de Estado que estamos nesta altura a discutir também é trazido à discussão, que é como é que se financiam regimes que são contributivos e os não contributivos, e quem é que os paga, não é? E nesta altura essa é uma discussão também muito importante e que vai de encontro também a esse ponto precisamente não só de como se financia, mas do acesso e quem é que é protegido. Paulo Trigo Pereira. Enfim, a Susana, diria, se me permite a expressão, chutou à baliza. Aumenta a idade da reforma e trazer novas fontes de financiamento alternativas e que dissociem, digamos, deste tema do fator trabalho, porque a economia evoluiu. Partilha desta visão de que é preciso mudar mesmo estas fontes de financiamento? Boa noite a todos. Antes de mais, os agradecimentos também para o Teste Invest e ao ECO, e saudar todos os membros do painel. Eu partilho, bom, em primeiro lugar, quer dizer, acho que estamos aqui com um problema sério, mas o problema sério não se resolve nem com remendos, nem com uma alteração substancial do modelo que temos agora, porque não há condições para o fazer. Posso explicar porquê, mas não há condições para fazer uma alteração substancial do modelo. Obviamente que é possível fazer aquilo que já se está a fazer, mas que é pequeno, que é alterar, digamos, as bases tributárias sobre as quais
incidem o financiamento da Segurança Social. Basicamente está-se a afastar um bocadinho do trabalho e está-se a pôr outro tipo de imposto a financiar o sistema de Segurança Social. Mas a questão para mim fundamental da sustentabilidade da Segurança Social passa por outra coisa, quer dizer, passa por nós conseguirmos ter políticas de médio e longo prazo em Portugal, coisa que não temos, ao nível da natalidade, ao nível migratório, ao nível do crescimento e ao nível da produtividade e da competitividade. Portanto, a sustentabilidade da Segurança Social existe se nós conseguirmos resolver estes problemas. Eu fico, digamos assim, um pouco preocupado, não é? Quando eu conjugo as projeções que o João Peixoto trouxe aqui com as projeções que vocês têm na página 25 dos elementos informativos e complementares do Orçamento do Estado. Não sei se vocês viram uma tabela que lá está sobre o que é que se prevê, sobre, ou seja, nos cenários sobre a sustentabilidade da Segurança Social, eles assumem hipóteses sobre o crescimento do PIB real na década de 20, na década de 30, de 40 e de 50. E os valores são estes: década de 20, 1,2, década de 30, 1, década de 40, 1,2 e década de 50, 1,4. Ora bem, com esta taxa de PIB real, nós não vamos a lado nenhum. Ou seja, aquilo que eu acho que nós devíamos começar a discutir, houve algum debate, mas muito pouco, e quando eu digo políticas de natalidade, os estudos empíricos mostram que as mulheres portuguesas gostavam de ter mais filhos do que têm efetivamente. Portanto, no fundo, de adequar as políticas para que, digamos assim, a parentalidade desejada, em particular das mulheres, que é quem tem os filhos e quem tem, apesar de tudo, continua a ter o ónus fundamental, seja retomada. Portanto, nós, quer dizer, quando falamos em mudar o modelo, não é? Nós temos um modelo com 3 pilares, o pilar que é contributivo e não contributivo, portanto, o contributivo do PSU que é o fundamental, e depois temos o segundo e o terceiro pilar. O segundo pilar, que é o pilar associado às empresas e aos ramos de atividade, em Portugal é muito pouco desenvolvido. Nós tivemos os fundos de pensões bancários, os CTTs, a Caixa de Previdência dos jornalistas, advogados e solicitadores. Bom, este também está ligado, de certa maneira, ao trabalho, mas está muito pouco desenvolvido em Portugal. E depois temos um terceiro pilar, curiosamente, que é a da capitalização privada. Curiosamente também tem 2 componentes, tem a pública que se fala muito, mas tem uma privada que ninguém fala e que até tem uma grande rentabilidade, ou seja, a reforma de 2007 introduziu, digamos, um mecanismo de capitalização público que também dá para ser, digamos, pensado. Eu não sei, quer dizer, penso que se calhar já estou a atingir um tempo suficiente de intervenção, vou finalizar dizendo o seguinte: nós temos que atacar, nós temos um sério problema em mãos, não é? Temos um sério problema em mãos em relação à sustentabilidade da Segurança Social, e quando eu digo sustentabilidade, já agora, a Segurança Social é sempre sustentável, desde que a gente mexa em 3 variáveis: contribuições, número de anos de trabalho, idade da reforma e o rácio de substituição entre a primeira pensão e o último salário. O problema é que nós as projeções atuais estão a reduzir, ou seja, se nós dermos às gerações presentes, quando se formarem 20% de pensão em relação ao seu último salário, eu consigo manter equilibrado e sustentável a Segurança Social, mas não é isso que nós queremos, não é? E, portanto, nós temos de facto aqui um problema sério em mãos, e aquilo que me preocupa é a ausência de debate público e político sobre esta questão em Portugal. Ora bem, Paulo, é também por isso que estamos aqui, e da minha parte do ECO vamos continuar a promover isto, mas eu não posso deixar de sublinhar aqui 2 notas. O Paulo acho que trouxe também pontos muito interessantes de avaliação, mas eu gostava também em jeito de provocação com o professor César das Neves, digamos, perguntar se estamos mesmo numa fatalidade, como me parece ter indiciado o Paulo Trigo Pereira, que é: não temos condições para mudar o modelo, portanto temos que trabalhar e presumo de forma incremental o modelo, porque o modelo de alteração, digamos, mais robusto ou mais profundo, talvez não haja condições. César das Neves, o que é que acha? Eu aí estou completamente de acordo com o professor Trigo Pereira. Eu acho que não se consegue mudar. Quer dizer, em termos políticos, primeiro, quem pode mexer na Segurança Social é a esquerda. Se a direita tocar na Segurança Social, é o fim do mundo. E a esquerda não quer mudar esse sistema. Portanto, se calhar havia outros melhores, mas não vale a pena. Vamos ver com este.
Agora, eu sinceramente, parece-me do painel, e mais uma vez queria cumprimentar a todos e agradecer o convite também, eu sou o menos pessimista. Porquê? Eu acredito piamente nas projeções da demografia, mas tenho a certeza que daqui a 20 anos o mundo é outro. E daqui a 40 ainda mais, e daqui a 50 ainda mais. Estas projeções parecem-me sempre como aquelas projeções em Londres, no princípio do século, em que eles previam que o estrume causado pelos cavalos que eram necessários para a população movimentar-se ia subir pelas paredes acima, porque eles estavam a pensar que íamos continuar a ser puxados por cavalos. Entretanto, apareceram outras coisas. Eu acho que o exemplo dos robôs que a Susana há bocadinho levantou é isso mesmo, quer dizer, essas coisas vão mudar. E, portanto, eu sinceramente estou muito preocupado com a demografia por razões culturais, por razões nacionais, por razões familiares, por razões psicológicas. Não estou preocupado por razões económicas, sinceramente. Porque a economia ajusta-se, a economia vai ao sítio. E mesmo em termos financeiros, não me parece que seja um problema grave. Porque é importante perceber que a maior parte do problema do envelhecimento é uma coisa ótima. É nós vivemos mais tempo. Como é que é coisa ótima, a melhor coisa que nos pode acontecer, vamos todos viver mais tempo que os nossos avós, em média, eu posso morrer amanhã, mas em média, como é que a melhor coisa gerou o melhor problema que nós temos? Quando esta coisa acontece, eu digo sempre aos meus alunos, há um elemento fundamental que é estupidez. Quer dizer, só a estupidez é que faz com que a melhor coisa gere o pior resultado. E nós continuamos a assumir, por exemplo, que os 65 anos é a idade em que as pessoas ficam velhas. E não é verdade. Quer dizer, era verdade há 50 anos, hoje não é. Temos que aumentar a idade da reforma, não porque seja necessário, mas porque é o razoável. As pessoas com 70 anos hoje têm muito mais vigor do que antigamente tinham os de 50. Não é? Para ajustar à realidade, as coisas ajustam. Depois há os robôs, há uma mudança. É evidente que o peso do trabalho está a diminuir, porque o trabalho está a diminuir, mas o capital é das pessoas. Não é? Em termos políticos, eu estou plenamente de acordo com o que já vários disseram. A gente não tem planeamento a longo prazo, nunca vamos ter, e o curto prazo vai sempre dominar. Mas, por outro lado, há uma coisa que me descansa imenso neste problema e que me assusta imenso noutros problemas, que é, enquanto tivermos uma democracia, e em princípio vamos continuar a ter uma democracia, os velhos são muitos e votam. Os jovens são poucos e não votam. Portanto, eu não estou preocupado com os velhos, sinceramente. Quer dizer, os velhos vão conseguir sempre que o sistema político trate deles. Eu estou preocupado com os jovens, que já hoje são altamente prejudicados, andam aí à procura de empregos sem possibilidade nenhuma de segurança, têm todas as leis a proteger os velhos, a taxa de pobreza que desceu brutalmente nos velhos e subiu nos jovens. Quer dizer, são estas tendências que me preocupam relativamente ao futuro. Quer dizer, nós temos um sistema que já hoje, e cada vez mais pela dinâmica demográfica, está a favorecer os mais velhos e a prejudicar os mais novos. E isto parece-me muito preocupante para o país. O único problema que não me preocupa são as pensões de reforma, sinceramente. Pois, esse é um bom ponto para a discussão e o desafio desde já o Álvaro Santos Pereira e a Susana e o Paulo também a responderem a este otimismo, e vá lá, haja alguém a ver isto com algum otimismo, sobre a preocupação que temos de ter, sobretudo com os jovens, não tanto com os velhos, que estão cobertos de alguma maneira pela sua força de expressão eleitoral. Álvaro. Eu concordo completamente com... Acho que todos nós concordamos com aquilo que foi dito até agora, não é? Certamente concordo também com o que o João estava a dizer. Aliás, eu acho que os livros dele e a história económica de Portugal mostram muito claramente que as coisas mudam e a economia vai mudando. No entanto, a verdade é que existem desafios bastante grandes pela frente e este é um deles, um dos grandes desafios que nós temos pela frente. Temos que nos adaptar. Claramente que eu também digo a mesma coisa, não só dizia aos meus alunos e agora digo às minhas equipas aqui também, que o investimento é um bom problema para todos nós, porque é um problema exatamente que nós estamos a viver mais tempo, portanto, e vivemos com muito mais saúde. O problema da sustentabilidade da segurança social, há uns anos atrás, as pessoas viviam até aos 65, reformavam-se aos 62, portanto, para o Estado não havia problema. Agora as pessoas reformam-se aos 65 ou aos 67, mas as pessoas vivem até aos 100 anos, porque no Japão, por exemplo, e noutros países, o grupo etário que está a aumentar mais rapidamente são os centenários. E, portanto, isso é um bom problema. Agora, não é sustentável mantermos as pessoas sem trabalhar ou sem fazer nada durante 30 anos à espera que o Estado pague. Isso é uma questão muito complicada. Mas eu concordo completamente com o que o João está a dizer e também com o Paulo disse, e a Susana também. Primeiro, um dos problemas que nós temos em Portugal é que nós não pensamos o país a médio e longo prazo. Nós não pensamos. Há muito pouca a tradição e o debate que existe, por exemplo, nos países nórdicos e noutros países, em que os próprios parceiros sociais estão preocupados como é que nós vamos enfrentar este problema, quer seja da robotização, quer seja a questão do envelhecimento,
quer seja a questão do endividamento, os próprios parceiros sociais e os outros partidos políticos falam sobre estes temas. Nós não. Nós quase sempre pensamos um pouco ou estamos preocupados com a espuma dos dias e não pensamos o que é que poderá acontecer nos próximos tempos. O segundo tema que eu acho que o João falou e que eu acho que é fundamental é que nós não continuamos a não dar importância aos jovens que devíamos dar. Ou seja, nós devíamos estar a tentar promover uma sociedade cada vez mais empreendedora, dar oportunidades aos jovens e, no entanto, estamos a criar uma sociedade cada vez mais dual. Alguns têm os direitos todos, outros não têm quase nenhum direito. Ou seja, se alguém tem os contratos permanentes, são os mais velhos. Os que têm os contratos temporários são os mais novos. Se os mais velhos conseguem ter as casas e vão ter as pensões que vão ter direito, os mais novos podem não ter. E, portanto, é importante que nós começamos a pensar isto, e globalmente, no fundo, para que seja um país, que tenhamos e construamos um país para todos e não só para alguns. Esse é um dos grandes problemas que nós temos, e não só nesta área, mas também noutras áreas. Deixe-me então, para concretizar, a Susana trouxe um tema que me parece interessante, que é dissociar o tema da demografia e arranjar outras fontes de financiamento. Parece claro para todos vocês, e quem nos está a ouvir pode incorporar, digamos assim, essa conclusão, a idade da reforma tem que aumentar, e parece mais ou menos óbvio. Enfim, já há mecanismos, se calhar não são suficientemente rápidos, até para responder à demografia que nós temos e felizmente ao aumento da nossa esperança de vida. Mas que tipo para ir de encontro ao modelo de financiamento, que tipo de impostos ou de financiamento é que a Segurança Social deve ter, para lá daqueles que têm hoje no regime Pay as you go, que é no fundo o que nós vamos, digamos, contribuindo mensalmente a partir dos nossos rendimentos? Álvaro. Eu acho que não tem que ser só a segurança social, tem que ser também mudar a questão do mercado de trabalho. Porque a legislação laboral tem que ser alterada para permitir, se as pessoas quiserem reformar-se mais tarde, poderem fazer isso. Nós temos que mudar os nossos sistemas de educação para termos mais aprendizagem ao longo da vida. E para as pessoas que se vivem até aos 100 anos, quer dizer, começou aos 50, pode pensar, bem, eu neste momento sou economista, mas eu quero ser outra coisa qualquer e vou mudar de vida. E tem que haver oportunidade para as pessoas poderem reciclar os seus conhecimentos e poderem, se quiser, partir para outra atividade. Eu acho que isso é importante. Mudar os próprios sistemas educativos acho que é fundamental. A nível do mercado laboral, penso que devíamos pensar numa reforma, no fundo, uma espécie de flexi-segurança. Temos que, obviamente, ver como é que financiamos isso, mas acho que seria algo importante. Para a segurança social, eu acho que o mais importante eu acho que o Paulo estava a falar sobre isso, sobre o terceiro pilar. Nós temos 9.000 pessoas nesse pilar, se me lembro dos últimos números que eu vi da OCDE, dos quais, nos últimos 5, 6 anos, só 4 ou 5 mil pessoas é que tiveram ativos a poupar aí. Nós temos que não só aumentar os incentivos, como também simplificar um pouco a possibilidade de incentivar as pessoas a pouparem um pouco mais, para que nós também poupamos muito pouco a nível global, pouparmos um pouco mais e usarmos exatamente a segurança social para podemos aumentar a poupança nacional, isso que é fundamental para podermos também investir mais. Susana, é possível manter a taxa de substituição que temos hoje, ou é previsível que tem mesmo que haver capacidade de poupança privada para que essa taxa de substituição seja, enfim, adequada para a manutenção de um nível de vida a que as pessoas se habituam durante o seu trabalho ativo, digamos assim? Eu queria, sim, relativamente à questão da poupança, eu julgo que é preciso ter um bocadinho de cuidado, porque ou seja, é evidente que é preciso incentivar a poupança, eu não tenho nenhuma dúvida disso. No entanto, isso não é panaceia, porque aquilo que nós sabemos da evidência de outros países onde são introduzidos esquemas de poupança, de veículos privilegiados, poupança, reforma, etc., é que isso tem depois um efeito de diminuição dos outros veículos de poupança, ou seja, quando as pessoas põem €1 num veículo de poupança dedicado à reforma, isso não é €1 de aumento da poupança nacional, porque as pessoas acabam por estar a retirar de outros veículos. É um aumento, por exemplo, uma estimativa que eu vi recentemente para o Reino Unido é aproximadamente um aumento de 50 cêntimos, enfim, em libras, não é? Portanto, cada euro metido num veículo de poupança para a reforma representa, na verdade, um aumento verdadeiro da poupança de 50% disso, porque as pessoas estão a retirar de outros veículos de poupança. Portanto, isso não é panaceia. E, por outro lado, o que nós temos neste momento, já agora, no mercado de capital, é um mercado de capital que está um bocadinho estranho e nós não temos
nenhuma garantia que ele vá ser menos estranho na próxima década, vamos dizer. Porque quando falamos de mercado de capitais, falamos a longo prazo, não é? Não estamos a olhar para este ano. Mas tens razão, sim, é verdade, mas o que nós temos neste momento são taxas dos bancos centrais negativas, portanto o dinheiro sem risco não traz rendimento e, portanto, está a haver uma busca de risco nos mercados financeiros, que aliás já levou, por exemplo, a uma chamada de atenção nos Estados Unidos de vários responsáveis do FED a dizer que temos de começar a olhar para a gestão do risco no setor financeiro como um todo e não apenas focado na banca, porque de facto está a haver uma busca de risco, porque é através da busca de risco que se vai buscar a rentabilidade, uma vez que ela neste momento nos produtos sem risco é negativa, enfim, é zero ou negativa, não é aí que vai ter. E isso é verdade, o que disseste, ou seja, o que importa é a rentabilidade a longo prazo. No entanto, no curto prazo, às vezes há fenómenos que fazem com que há um fundo de pensões que se estatela completamente e que deixa uma série de famílias sem comida. E, portanto, enfim, temos na mesma, o Estado tem na mesma depois de estar por detrás a suprir as necessidades dessas pessoas. Portanto, isso para mim é algo que nós temos de ter, ou seja, o veículo da poupança é super importante, mas não é a panaceia, também não nos vai resolver o problema. Eu julgo que aquilo que verdadeiramente nos protege do risco é este sistema de repartição que nós temos, que é um sistema de repartição mediado pelo Estado, e que de facto tem que repousar no rendimento que a economia está a gerar num determinado momento, que tem aqui provavelmente rendimentos do capital. Eu também queria dizer que a questão dos jovens para mim é absolutamente fundamental e aliás entronca nesta coisa da poupança, porque com que direito moral e com que possibilidade é que os jovens se vão pôr a poupar quando nós sabemos que os jovens estão sobre-representados nas pessoas que não têm vínculos de trabalho, portanto têm trabalhos precários, que não têm rendimentos permanentes, têm rendimentos flutuantes ao longo do ano, enfim, como é que as pessoas vão pôr a poupar? Quer dizer, quando nós temos, por exemplo, houve um estudo recente da Gulbenkian sobre isso, uma diminuição da população mais nova, as gerações mais novas que são proprietárias de casa, que é uma forma de poupar, enfim, muito corriqueira, muito acessível, vamos dizer, ao cidadão comum. As populações mais jovens têm uma diminuição substancial. Por exemplo, em 2001, 64% dos indivíduos com menos de 29 anos, segundo os censos, tinham casa própria. Em 2011 já íamos em 45%. E vamos ver o que é que vai acontecer em 2021. No entanto, os dados do inquérito às condições de vida e do rendimento dizem que neste momento estaremos nos 24%. Portanto, do que é que nós, quer dizer, os jovens vão se pôr a poupar como? Isso não me parece que seja uma possibilidade. Portanto, eu sou muito, muito sensível à questão dos jovens. Esta pandemia é terrível para os jovens a todos os níveis. Nós tirámos-lhes as escolas, temos uma situação que nós sabemos que entrar no mercado de trabalho numa situação destas de crise deixa cicatrizes, enfim, aquilo que nos dizem, as crises anteriores, embora, como o João Luís disse, isto muda muito, mas portanto, nós temos que realmente ter muito cuidado com os jovens e por isso é que eu gostava, se calhar, às vezes é útil pensarmos nisto numa espécie de redistribuição a duas dimensões. Há uma redistribuição que é intergeracional e aí é evidente que o que nós temos neste momento são as gerações mais velhas a sugar as gerações mais novas, eu não tenho nenhuma dúvida disso, incluo-me já agora nas mais velhas, acho que estou ali no limite, mas a pender para as mais velhas, portanto estou-me a fazer de exploradora e não de explorada. Mas depois há uma dimensão intrageracional e é nessa dimensão intrageracional que nós temos que ir buscar as outras fontes de financiamento. E buscar as outras fontes de financiamento, não há dúvida nenhuma, é o capital. Até porque, como o João Luís disse bem, o capital é detido pelas pessoas, é verdade, e portanto o capital gera rendimento, o rendimento está lá, mas a detenção, a propriedade do capital é muitíssimo desigual. Portanto, aquilo que nós temos de fazer é criar impostos sobre o capital que permitam, de alguma forma, igualizar, não vou dizer que temos que tornar a propriedade do capital igualitária, não vou por esse caminho, estou só a provocar o João Luís, mas vou dizer que é preciso, obviamente, criar impostos sobre o capital que igualizem, que tornem mais igualitária a distribuição desse, porque esse rendimento realmente vai estar lá e com os robôs é ótimo, é uma sociedade, aliás, maravilhosa. Se nós podemos ter mais robôs a fazer os trabalhos chatos, isso é ótimo, mas é preciso que esse rendimento depois seja de alguma forma distribuído. Não estou a dizer que seja igualitário, mas para mim esse é o caminho, são impostos sobre o fator capital. Muito bem, eu vou já pedir aos nossos César Neves para refletir sobre estas observações da Susana, mas gostava antes de colocar uma questão ao Paulo Trigo Pereira. Estamos mesmo dependentes apenas do modelo, isto é, da participação e da intervenção do Estado para reformar o sistema? Ou aqui a poupança privada, até como referiu,
tendo em conta os pilares, os outros dois pilares que são pouco usados, na verdade, e o segundo, na verdade, os sucessivos governos até acabaram por diminuir ainda mais com a integração, recordo-me, de fundos de pensões, do CTT ou de outras empresas, no próprio Estado. Paulo Trinco Pereira. Isso foi por razões de eliminação quase completa do segundo pilar, foi por razões de imediatas de finanças públicas, não é? Tapar buracos. A Alemanha aposta muito no segundo pilar, muito no segundo pilar. E é bastante interessante porque esse sim, eu penso que poderia ser complementar do primeiro pilar, o segundo pilar. O terceiro é assim, eu não tenho nada contra os produtos de poupança, antes pelo contrário, mas temos que perceber que não resolvem o problema. E não resolvem o problema pela razão que a Susana já falou. Quer dizer, o problema centra-se, e aqui estou completamente de acordo com o César das Neves, nas gerações mais novas. Nós temos aqui um problema, as gerações mais novas não só são precárias, quando eles chegarem à idade de reforma, têm uma vida contributiva altamente irregular e se calhar nem têm o número mínimo nem sequer têm o número mínimo de anos, se calhar até vão entrar no regime não contributivo e não no regime contributivo da Segurança Social. Portanto, nós temos aqui um problema, que é a geração mais nova, e essa geração mais nova não poupa. Portanto, produtos de poupança de reforma são comprados por quem? São comprados por classe média e classe média elevada. Portanto, isso não é por aí, apesar de eu perceber, digamos assim, a área de negócio da Proteste Invest, e acho muito bem, quer dizer, acho que isso deve ser complementar, mas não é por aí. Eu acredito muito mais em dar um passo e, por exemplo, repensar, estudar bem o modelo alemão e repensar o segundo pilar, do que um terceiro pilar. Já agora deixa-me só uma nota importante sobre a questão da idade da reforma, que é uma coisa importante. Porque eu aqui não estou em sintonia com algumas intervenções. Eu acho que a idade da reforma, obviamente tem que haver uma idade estatutária a partir da qual se tem direito à pensão, mas deve ser o mais flexível possível, ou seja, deve ser adaptável, as pessoas devem poder optar. Há quem esteja confortável a trabalhar até aos 70 anos, porque se calhar teve uma vida de trabalho agradável, e há quem chega à idade estatutária da reforma completamente em burnout e não pode trabalhar em mais um dia. E, portanto, nós temos que ser inteligentes, e nisso é que eu estou mais de acordo com o César das Neves, ou seja, nós temos que, de facto, ser criativos e inteligentes no desenho de soluções que não sejam one size fits all. Esta coisa do one size fits all, e vamos agora aumentar a idade da reforma para todos, para os 68 anos, isto para certas pessoas é exasperante, quer dizer, para não dizer, digamos, deprimente, e temos que arranjar modelos, digamos assim, quer ao nível do financiamento, quer ao nível da relação em relação ao segundo pilar, quer ao nível da fase de transição para a reforma, muito mais criativos do que temos agora. Muito mais criativos, e que as pessoas possam jogar um bocadinho e adaptar. Eu posso preferir, mesmo que a idade estatutária seja 68, posso estar disposto a trabalhar até aos 72, ou posso dizer, não, mais cedo, part-time, quer dizer, não, é uma coisa, ou trabalhar uns anos naquela fase de transição em part-time, quer dizer, temos que ser muito mais criativos neste nível e pensar em soluções que não sejam one size fits all. João César das Neves, vamos para a tributação do capital para financiar a segurança social, não igualitário, sublinhou a Susana. Eu acho que é provável que eles vão fazer isso, mas há uma outra maneira muito mais elegante, não é? Eu acho que há uma maneira muito mais elegante de fazer isso, que chama-se déficit da segurança social. Porque aquilo vai ser tapado. Como eu disse, quer dizer, a pressão política é de tal maneira que eles vão ter que pagar. E, portanto, neste momento, o ponto extraordinário é que se a segurança social dá lucro ou dá prejuízo, aquilo pertence tudo ao Estado. Portanto, do outro lado vai para lá. De onde é que vai? Se calhar é melhor nem sequer definir. Quer dizer, se nós agora vamos dizer, é este imposto que vai pagar, estamos a atribuir, que aliás é um erro técnico de finanças públicas, a atribuir uma receita a uma despesa. É muito mais prático fazer desta maneira, que é o que vai acontecer. Primeiro, não tenho dúvida nenhuma que é ao Estado que a gente vai pedir.
Cá em Portugal, até quando os bancos vai abaixo, é o Estado que vai entrar, não é? Como nós vimos, portanto, até a poupança dos investidores, dos especuladores, etc. No final é o Estado que entra com a massa, e desde que deixou de dizer que entrava, tem que fingir e arranjar uns fundos de resolução onde ele mete o dinheiro para depois fingir que não é ele que está a dar. Portanto, é assim, o nosso problema dramático não é nenhum destes. O nosso problema dramático é a descapitalização da economia portuguesa. Nós estamos com a economia completamente descapitalizada. Não temos poupança, estamos endividados, vendemos os capitais todos ao estrangeiro, porque andámos a viver acima das nossas posses. Quer dizer, de lá para onde der, foi isso que nos aconteceu desde que a gente descobriu que a Europa, afinal, era para a gente, não era uma ameaça, mas era pelo contrário para a gente ganhar, e tem sido uma festa nos últimos 20 e 30 anos, não é? E é esse o drama, quer dizer, nós não temos capital sequer, não é um problema de tributar o capital, nós não temos capital, andámos a esbanjar o que tínhamos e o pouco que tinha sido investido, afinal, desapareceu porque foi mal investido, não é? E este é um problema no futuro, claro, mais uma vez. E daqui a uns tempos vamos demargar isso, enquanto as taxas estiverem baixinhas a gente não nota, quando as taxas estiverem a subir. Agora, o que é extraordinário é que mesmo com as taxas baixinhas a gente não investe, quer dizer, não há investimentos, não há crescimento, o crédito está todo virado para a imobiliário ou para o consumo, não temos crédito para as empresas. Então, são estes sinais doentios que me assustam muito. A segurança social é uma parte desse problema, porque, de facto, é que problema de capitalização, e quando nós temos o país descapitalizado, isso também vai sofrer. Portanto, o meu problema não é se a gente tributa ao capital, o problema é se temos capital para tributar. É o que me assusta mais neste momento. E vamos ver se dentro de 10 anos não vamos estar aqui a ter outra discussão sobre o capital que não se utilizou. Provavelmente. Na verdade, obviamente, a segurança social não cairá à falência porque o Estado estará cá e, portanto, vai o Estado à falência por natureza. Nós estamos a terminar esta nossa interessante debate e temos aqui algumas perguntas e eu vou deixar, em particular, uma que me parece interessante porque estamos a falar de segurança social, ou outras que fogem um pouco aqui ao nosso tema, mas tem a ver precisamente com esta idade onde estamos. Eu também já me incluo nessa de transição. Com a digitalização, pergunta Maria João Neto, a crescente digitalização da economia não cria um gap na geração que tem 60 anos e que vai ter que trabalhar mais 10 anos? E onde é que fica esta geração? Dou a palavra para respostas rápidas. Posso começar pelo Álvaro. Sim, esse gap existe, mas também é preciso criar condições para que as gerações mais velhas, neste caso, não fiquem para trás, não é? Porque senão acho que não é bom para ninguém. Acho que aquilo que eu tinha falado da aprendizagem ao longo da vida, a reciclagem de conhecimentos, o reskilling ou upskilling, como se diz na linguagem técnica, é fundamental. E, portanto, eu nessa área gostaria muito que nós, já há muitos anos que eu falo na questão de apostarmos a vocação na formação profissional e no sistema dual de aprendizagem para os mais novos, mas mesmo para os mais velhos, penso que a aprendizagem ao longo da vida é fundamental. Acho que quem tem 50 anos, 55 anos, 60 anos, como o João estava a dizer, acho que foi o João que disse, aos 65 anos as pessoas não são velhas neste momento, há 20 anos ou 30 anos atrás eram, eu acho que não são. Portanto, a flexibilidade que o Paulo estava a dizer a nível de idade de reforma acho que é fundamental, mas também é fundamental fazer com que a desigualdade que se está a criar a nível digital, que essas brechas digitais sejam mais fechadas, porque senão vamos ter um problema também grave para muitas pessoas que não vão conseguir estar a lidar com as novas tecnologias. Susana, é sempre este tema da transição, em várias dimensões, mas também neste caso da digitalização da economia e de quem está, digamos, a sofrer o impacto direto no seu processo de trabalho. Sim, mas eu julgo que aí nós temos mesmo, eu estou totalmente alinhada com o que o Paulo Trigo Pereira disse há pouco, porque de facto há relações muito diferentes com o trabalho, não é? E nós não podemos de maneira uniforme querer que as pessoas vão todas trabalhar até muito mais tarde, e portanto é evidente que é preciso desenhar esquemas em que a coisa seja muito mais como quando nós temos de pensar naqueles saquinhos de gelo, quando nós estamos a fazer sacos de gelo, não é? Nós podemos encher aquilo até meio e podemos fazer a mesma quantidade de gelo trabalhando diferentes sacos de gelo de maneira diferente. Nós pensamos em cada um daqueles sacos de gelo como os anos, vamos dizer, entre os 65 e os 75, podemos pôr ali uma quantidade de trabalho variável naquela dimensão que o Paulo disse, obviamente desenhando incentivos financeiros que sejam razoavelmente justos, pronto, mas que apesar de tudo incentivem as pessoas a trabalhar, mas que permitam às pessoas um ajustamento em função daquilo que são as capacidades das pessoas e daquilo que é, no fundo,
o tipo de emprego, o tipo de trabalho que as pessoas podem almejar, porque é verdade que há pessoas que têm trabalhos horríveis e nós não podemos obrigar essas pessoas a trabalhar até mais tarde. E aí eu não tenho nenhuma dúvida, quer dizer, que entre a segurança social na sua dimensão mais abrangente, que não é apenas de pensões de velhice, é um mecanismo de substituição dos rendimentos que tem que ir em auxílio dessas pessoas, porque há pessoas que têm trabalhos que são muito, muito pouco agradáveis e nós não podemos condená-las numa fase de transição, naquela como estamos a viver, a trabalhar de forma, enfim, que é quase desumana, não é? Obrigar as pessoas a um sofrimento desse. Há imensos problemas de saúde psicológica, de saúde mental, de suicídios ligados ao trabalho, não podemos forçar essas pessoas a ficar no trabalho. Isso para mim é pacífico. Temos que continuar, portanto é preciso ir buscar dinheiro para pagar essas pessoas, para não as sacrificar muito. Paulo, últimas notas e tendo em conta também esta observação desta... Deixa-me só dizer, mais uma vez, isto não é uma questão de geração, Eu acho que é muito importante nós pensarmos na geração, mas depois dentro da geração há os sortudos e os menos sortudos. E os sortudos podem continuar a trabalhar, não há nenhuma razão para parar. Muito bem. Paulo? Ainda na mesma questão? Nesta questão? Nessa questão e numas notas finais, mas nesta questão para responder aqui a nossa telespectadora, se eu assim posso dizer, web viewer. Eu penso que a questão tem a ver também com as competências digitais de pessoas que já estão um pouco avançadas na idade. Isto tem muito a ver com a formação profissional, já agora, que eu acho que funciona muito mal em Portugal. Eu conheço a experiência da Alemanha e é fundamental, não é? Se nós estamos a pensar em prolongar, digamos assim, a idade média, digamos, de trabalho, sem que isso seja obrigatório, não é? Mas a idade média é fundamental que haja formação profissional, porque de facto o caminho da digitalização está cá, cada vez mais, quer dizer, é inevitável, é como a demografia, isso aí não há dúvidas nenhumas. Nós vamos ter uma economia muito mais digital e, portanto, agora, o que é importante era que houvesse, que eu acho que não há, formação profissional dirigida a esses segmentos populacionais que têm mais dificuldades nessa dimensão para capacitarem essas pessoas para os novos desafios do mercado de trabalho. Muito bem. Não sei, Zé das Neves, os velhos, passa a expressão, têm muito poder eleitoral, mas também atravessam, diria, os que trabalham há mais anos atravessam este desafio da transição digital. Eu, por acaso, sinceramente, peço muitas vezes desculpa outra vez, mas acho que vejo o problema ao contrário do que as pessoas estão a ver. Quer dizer, as pessoas dizem, os jovens agora nascem nativos digitais, portanto sabem, e os velhos têm dificuldade. Eu acho que é exatamente ao contrário. Quer dizer, toda a gente sabe usar um telemóvel. O Zoom a gente aprendeu de um dia para o outro. O problema é que os jovens não sabem ler um livro. O facto dos jovens serem nativos digitais é uma falha para eles, porque eles não são capazes de ler um livro. Os velhos são capazes de usar o telemóvel e ler um livro. Portanto, eu estou muito mais preocupado com o futuro dos jovens, mais uma vez, do que com os idosos. É difícil usar o Zoom. Hoje estas coisas digitais são user-friendly. Qualquer pessoa, rapidamente, mesmo até analfabeta, consegue rapidamente utilizar estas coisas. Até porque não é filmes, é vídeos, é coisas destas que as pessoas são capazes de usar. Agora, o que me assusta é que as novas gerações estão incapazes de ler qualquer outro meio que não seja esse. E isso é uma limitação para elas, não é uma limitação para os velhos. Fica esta última nota. Quero agradecer-vos a vossa participação, a vossa disponibilidade, também nesta iniciativa conjunta do ECO com a Proteste Invest. Mais uma vez, amanhã vamos estar cá a falar sobre poupança, enfim, o outro lado, esse pilar que o Paulo Trigo Pereira há pouco falava e o Álvaro Santos Pereira, que de facto também é pouco utilizado. Aqui deixo 2 ou 3 notas de conclusão, se me permitem, e se os meus e os nossos convidados não concordarem, enfim, numa próxima oportunidade vão ter a oportunidade de retorquir o que eu vou agora dizer. Enfim, vamos ter obviamente um aumento da idade da reforma, deve ser tão flexível quanto possível e em função da liberdade de escolha de cada um, tendo em conta as circunstâncias, obviamente, do país. Enfim, o tema que me parece também importante é do financiamento e da evolução para um financiamento. Concluindo, parece-me também que todos concordam que não há condições, sejam políticas ou outras, para que o modelo seja, digamos, reformado ou que se faça, de facto, uma ruptura no seu modelo de organização. Portanto, temos de trabalhar com o que temos e arranjar outras fontes de financiamento. Mas uma última nota, que eu acho que é muito importante, de facto, é que isto sem capital, o problema da segurança social acaba por ser uma consequência
do que temos no país do ponto de vista da criação, da produtividade, da criação da competitividade, da criação de riqueza. Mais uma vez a todos, muito obrigado, e assim que nos esteve a acompanhar também, espero encontrá-los também amanhã a partir das 16h30 no site do ECO, no site da Proteste, também aqui nas redes sociais, no Facebook e no Vimeo. Muito obrigado a todos.